Cornélio, como é que era o teu tempo de escola primária e secundária? Era muito bom. Nós, para além de estudar, nós brincávamos até se fartar. Mas sabes que nem todos se sentiam um peixe dentro da água, né? Imagino, porque existiam muitos problemas. Um dos que me chamava, e até hoje me chama a atenção, é o abuso e o assédio sexual, que infelizmente quase que ninguém falava disso. E até acredito que até hoje ninguém fala, né? E imagino que seja assim, Cornélio, até hoje em muitas escolas do nosso país. E é sobre isso que vamos conversar, sobre o assédio, abuso sexual e o silêncio. Mas antes de começarmos, olá, Olá, bem-vindo bem-vindo ao ao Asas. Asas. Não é fácil falar sobre abuso e assédio sexual nas escolas. É uma coisa muito comum e, infelizmente, Vina, muitas escolas acabaram por normalizar estes problemas. É verdade, Cornélio, eu diria que não é só uma coisa da escola, a nossa sociedade, as nossas comunidades, os nossos bairros. Por quê? Porque muitos sabem, muitos veem, mas ninguém faz nada, ninguém diz nada e quase que ninguém denuncia. Mas e tu? Já foste vítima de assédio ou viste alguém ser assediado? O que é que fizeste? Selma, já foi vítima de assédio ou viu alguém a ser assediado? Hum, Sendo vítima não, mas já vi alguém ser assediado. ainda. Já presenciei um caso de assédio. Já havia alguém a ser assediado, muitas vezes isso acompanha sempre. Eu acho que desde o momento que alguém, por exemplo, estamos a passar na rua, né? A pessoa pode assobiar ou pode fazer qualquer coisa. Eu acho que já é um assédio. Então, eu posso dizer que já sofri, sim. Como podemos perceber, várias pessoas já foram vítimas de assédio sexual, mas poucas denunciaram, Vina. E quando se fala de abuso sexual, a situação é praticamente a mesma. E o silêncio, Cornélio, facilita com que o abusador continue a fazer mais e mais vítimas. Mas por isso que existem plataformas como o da linha Fala Criança que ajuda a fazer denúncias sem expor o denunciante. É por isso que nós conversamos com ele na rubrica a seguir. Olá e bem-vindo uma vez mais ao nosso espaço de conversa. Para quem assistiu assim aqui a edição passada do programa Asas, viu que começamos o mês de julho falando de assédio e desta vez não será diferente. Nesta edição falamos de assédio e abuso sexual e o silêncio. E quem vai nos ajudar a desenvolver esta conversa ou a desconstruir a norma social de que eu não vou denunciar, nunca muda nada, só vão falar mal de nós, é a ativista social Gertrudes Bernardo da linha Fala Criança. Olá, Gertrudes, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada. Gertrudes, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer, que acho que é por causa da norma social que aqui citei, que vai ser óbvia, é por que as pessoas normalmente não denunciam casos de assédio e abuso sexual? Bem, eu vou falar especificamente das crianças, que é o nosso grupo-alvo. Nós trabalhamos diretamente com crianças dos 0 aos 17 anos. Então, o que nós temos identificado é que muitos casos de assédio e abuso sexual é perpetrado por pessoas que convivem no mesmo social com a criança. Então, estamos a falar de educadores, estamos a falar de pais, de familiares próximos, que são as pessoas que deviam acolher a criança, deviam proteger a criança. Então, na maioria dos casos, eles que são os perpetradores. Então, é difícil para uma criança, não é, denunciar um pai, denunciar um professor, o assédio, o abuso sexual, muitas vezes porque esses crimes não deixam rastros, não tem como provar. Então, eu acho que por causa disso fica extremamente difícil para uma criança denunciar um caso de abuso ou de assédio sexual. E quais são os principais motivos que levam a esta falta ou ausência de denúncias? Para além, já falamos aqui um pouquinho que o fato da criança estar inserida neste meio de abuso, dos abusadores ou assediadores faz com que elas não denunciem. Mas também temos situações de pessoas adultas que tomam conhecimento, mas também não denunciam. Agora, o que é que está por detrás desta falta ou ausência de denúncias? Quais são os principais motivos? É assim, por parte das crianças, muitas desconhecem que isso é um crime e que é condenável nos termos da lei, não é? E por parte dos adultos, muitos preferem não se envolver, sobretudo quando não são familiares próximos, não é?
Tem professores, por exemplo, que têm conhecimento de que os colegas são assediadores, mas nunca denunciam. Por quê? Têm medo de represálias, não querem se envolver, acham que é um problema que não é deles, é um problema dos outros. Então, eu acho que a falta de conhecimento, não é? É esta coisa das pessoas não quererem vestir a camisola e ver que abuso contra menores é um problema de todos nós, é um problema da sociedade e há uma necessidade de se denunciar, isso contribui muito. Outros simplesmente porque não conhecem os mecanismos de denúncia e acabam não denunciando. Gertrudes, agora vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem que fala desta situação de assédio sexual, mas desta vez é numa situação positiva. Podemos acompanhar? Ok. Vamos a isso. O vento sopra, levando o cantarolar dos passarinhos. Entre as ruas estreitas, casas de matope cobertas de palha, crianças deslumbram-se com cada página do livro, mesmo sem entender. Quem também não entende o que terá acontecido em algumas páginas de sua vida é Ana Tércia, de 16 anos, natural de Itoculo, em Nampula. Ana Tércia, quantos anos tinhas quando ficaste grávida de Cássio? 15, 15 anos. Estava já fazer que classe? sexta. Menina de poucas palavras, reservada, talvez por causa das câmeras ou pela nossa presença. Não respondia mais do que sim e não. Durante a gravidez de Cássio, não tiveste algum problema de saúde? Não, Entendendo a situação da menina, a equipa conversou com o pai. Foi Eusébio que narrou como a história terá acontecido. Eu sempre tenho trabalhado na Nampula. E depois, quando vinhamos aqui em casa, encontramos a nossa filha com uma diferença. Eu disse à família que investigasse a filha, o que é que se passa. Então, dali, investigamos, não conseguimos nos dizer nada. Voltamos para Nampula. Ao ouvirmos, já estávamos a ouvir propaganda. Quando a coisa acontece no bairro, logo a sua filha assim, epa, como assim? Viemos investigar de novo. Disse que tem um senhor que já me encana. Um senhor, qual é ele? Fulano, um professor. Um professor, quem? Um professor de inglês da escola secundária. Quem deveria ensinar o A mais B mais C pontapeou a educação para satisfazer seus desejos, o que entristeceu Eusébio e sua família. Eu sempre andava muito triste, eu não tinha aquela vontade. Até eu consegui apanhar quando a minha filha deu parto, durante uma semana, sem ela deitar de novo, mas nos princípios era tristeza. Mas a tristeza não o impediu de procurar por justiça. Sempre, quando eu descobri, logo saí-me para cá do senhor líder, que a minha filha eu não estou vendo bem. Está a me dizer isto, que está engravidado com um professor. Epa, líder guardou. Eu não fiquei sossegado. Quis chamar o homem naquele dia. Chamei o homem aqui, chega lá em minha casa, papá. Peço conversar. Ele vinha lá para 21 horas. Pediu licença, eu saí fora. Passa aqui na sala. Senhor, o que sabe o reitor do quintal? Ele não me escondeu. Eu engravidei a sua filha. Eu disse, você que engravidou? Sim. Minha filha, sim. Logo eu desperto a minha mulher, fecho a minha porta, ele estando lá, corri mais no líder. Então o líder disse, não dá ele bater do homem, nem o que, só vai investigar o homem. Foi o que fez. Depois da investigação, o pai e o líder foram até a escola. De repente saímos para a escola secundária, encontramos lá o território da escola.
metemos queixa que precisamos de um professor fulano, engravidou a minha filha com 14 anos e meus pais, eu quero a minha filha que estude, faz favor. Ok, dali lançaram o documento, eu vi que estavam a atrasar logo na Procuradoria no Munapo. No Munapo foi na polícia, de repente passaram o documento, chamaram o homem. Então, o homem já era fugitivo, já não queria nada. O líder confirmou os fatos e relatou que depois de falar com a escola, o caso seguiu seus caminhos e terminou com uma sentença. Ouço dizer que por problemas passou no tribunal, o homem foi obrigado a fazer uma construção, dar uma casa, sustentar a criança. Sustento que o líder garantiu que está sendo provido. Foi no ano passado, a próximo de chuvoso, não havia como construir. Então estamos à espera do tempo próprio para a construção. Mas parte de sustentar, o que ele consegue, posso dizer que costuma trazer. O pequeno Cássio não sabe o que aconteceu com seus pais, muito menos que é um sortudo, porque, diferente dele, muitas crianças perderam as mães ou mesmo perderam suas vidas. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta nota de reportagem. Gertrudes, como podemos acompanhar ali, ali vimos um pai que bravamente correu atrás deste caso, ajudou a sua filha, denunciou. Não tem sido normal, mas é o que nós queremos que aconteça dia após dia, não é? O que é que nós podemos fazer para incentivar que mais pessoas denunciem casos? Que cada um de nós, como disse na primeira parte, vistamos esta camisola e possamos identificar ou tomar o problema como nosso e fazer alguma coisa para mudar. O que é que podemos fazer? Mais uma vez eu vou falar diretamente do nosso grupo-alvo, crianças, que esses são as maiores vítimas, não é? É assim, eu acho que para as crianças, sobretudo nas escolas, há uma necessidade de se consciencializar as crianças acerca do abuso e também do assédio sexual, não é? Nas escolas, há uma necessidade de se implementar políticas que proíbam ou que castiguem os abusadores, as pessoas que cometerem assédio contra as crianças, não é? É preciso que tenham mecanismos palpáveis, que as crianças possam, talvez, através de um exemplo, não é? Ou, se calhar, testemunhar para outras pessoas que há, sim, disponibilidade quando se trata de um caso de assédio sexual. Isso tem que ser uma coisa palpável, não é? Eu acho que se acontecer isso nas escolas, eu acho que nós podemos conseguir controlar ou minimizar estes casos de assédio sexual. Agora, nas sociedades, eu penso que podia-se também, a níveis dos responsáveis dos bairros, assim, que colocar-se lá uma central, uma comitê que lida diretamente com abusos e assédio sexual, que é para as crianças, a sociedade, a comunidade no geral, dirigir-se a este órgão para tratar exclusivamente destes casos de assédio e abuso sexual. E é preciso que essas pessoas sejam punidas e que as outras pessoas tenham conhecimento de que houve sim punição e estes casos dão mesmo cadeia, estes casos possam ser resolvidos. Então, há sim uma necessidade de se denunciar. Agora, para as pessoas que forem coniventes, se calhar também, de alguma maneira, tentar não penalizar, porque elas não cometeram o crime diretamente, mas o fato de estarem a ser coniventes, há uma necessidade de sensibilizarem essas pessoas à prática da denúncia contra assédio e abuso sexual contra menores. E como é que cada um de nós pode fazer isso? Na Somos linha- cidadãos, Exato. contribuímos para o desenvolvimento do nosso país, queremos que isto acabe. Exato. Pelo menos a linha Fala Criança já deu um passo. Nós temos a nossa linha verde, que é o 116, é um número de disco de denúncia, é grátis. Então as pessoas podem denunciar, não precisam se identificar, se tiverem medo de sofrer represálias por parte do perpetrador, não é? Podem denunciar o caso, basta deixarem um contato que seja credível. E através da linha Fala Criança, este caso consegue chegar a quem é de direito. A Gertrude já ia para a minha próxima pergunta, que é quais são os mecanismos de denúncia existentes do nosso país? A linha Fala Criança já fez sua parte, estabeleceu o meio de comunicação telefônico que é grátis, não é? Mas também temos o Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança Vítima de Violência, não é?
se os meninos, eu sei que muitas crianças têm receio ou têm medo de aproximar as autoridades policiais. Então, se calhar, contar o caso para uma pessoa de confiança, uma pessoa que já seja crescida, e dirigirem-se ao gabinete de atendimento à mulher e criança vítima de violência. Lá tem sempre profissionais presentes, atentos para trabalharem exclusivamente com crianças. Então, há essa necessidade de se denunciar os casos. Agora, para as escolas, é aquilo que eu disse no início. Se criassem comitivas, pessoas específicas que trabalhassem especificamente com esses casos, as crianças das escolas também podiam denunciar estes casos à pedagogia, à direção, não é? E por aí em diante. Nas comunidades, idem, é a mesma coisa. Deve-se ter alguém que as pessoas possam ir diretamente denunciar esses casos às pessoas. Falando do processo, né? Falou da linha Fala Criança, falou também do gabinete de atendimento. Como é que é este processo? Este processo ele facilita eu, vítima, possa chegar, denunciar? Como é que é feito este processo? Porque às vezes temos a informação de que existem os mecanismos, mas também o desconhecimento de como é que é o processo pode me repelir como vítima, como cidadão, como Exatamente. alguém que quer ajudar uma vítima. Exatamente, faz todo sentido. A nível da linha Fala Criança, nós acreditamos, não por fazer parte, mas eu acredito que é um processo mais fácil da face da terra. Por quê? Os denunciantes primeiro não precisam se identificar. Denunciam um caso de assédio sexual, vai conversar com os nossos conselheiros, depois disso o conselheiro vai passar o caso para os nossos gestores de caso. Então, os nossos gestores de caso são as pessoas indicadas para encaminharem os casos às entidades competentes para julgarem ou sentenciarem cada tipo de caso. Por exemplo, se tratando de assédio sexual ou abuso sexual, nós vamos encaminhar para o gabinete de atendimento à mulher e criança, não é? Encaminhamos e lá vão mandar chamar a vítima, não é? Se possível, também o perpetrador, que é para as partes serem ouvidas. Neste processo de o caso já foi encaminhado para essa entidade, a linha Fala Criança já fez a sua parte, mas nós continuamos a fazer o encaminhamento até que haja o desfecho do caso. Então vão ser ouvidas as partes, vai ser feita uma investigação para se apurar se isso de fato é verdade ou não. Depois disso, se houver necessidade, o caso pode ser encaminhado ao Tribunal dos Menores, não é? E lá o caso pode ser julgado e sentenciado também. Uma das soluções para o problema do assédio e abuso sexual é a denúncia. Como a Gertrude já deixou ficar aqui, a linha Fala Criança é uma linha grátis, é só ligar para o 116. Mas existem outras formas de denunciar. Procure alguém que confie, converse com seus pais, converse com seus colegas, crie um ambiente seguro onde possa falar abertamente e vamos denunciar para que possamos proteger as nossas crianças. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. O processo de denúncia é simples e todos nós temos a responsabilidade de denunciar, seja mãe, pai, tia, tio, familiar, vizinho, amiga. Todos temos a responsabilidade de denunciar o assédio e o abuso sexual nas escolas. Por agora, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já já. De volta à segunda parte do Asas, hoje conversamos sobre o assédio, abuso sexual e o silêncio. E nós estendemos essa conversa para mais pessoas e vejam o que elas nos disseram. O abuso sexual é qualquer ato de natureza sexual envolvendo ou não relação sexual. E o assédio é constranger sexualmente alguém com promessa de benefício de qualquer natureza. É sobre o abuso e o assédio sexual que vamos conversar com as pessoas da cidade de Maputo. Isso afeta mais as mulheres, porque nós também sofrimos, mas é algo que mais afeta as mulheres. Sim, afeta mais as mulheres, mas ainda são assuntos pouco falados. Apesar disso, algumas pessoas conseguem identificar sinais de assédio. Já presenciei um caso de assédio. Muitas alunas em diversas escolas já presenciaram, mas quase nenhuma denunciou. Não tive como defender, não porque eu não quis, mas não sei dizer. E falando em defender, quais seriam as formas de travar o assédio? Podemos recorrer ao posto policial mais próximo dos nossos bairros. Podemos conversar com as nossas mães, principalmente nós mulheres, né? Temos mais abertura com as nossas mães
ou uma amiga mais próxima. Tem a linha verde, também pode aproximar-se à esquadra mais próxima. Travar o assédio vai permitir que as alunas possam ter melhores resultados acadêmicos e não só. Vai inspirar outras meninas a sonharem cada vez mais alto e com um futuro cada vez melhor. Então é isso que percebemos. Ao denunciar, não só ajudamos aquela menina em específico, mas ajudamos a uma geração inteira. Verdade, Cornélio. E é pensando nas gerações futuras que Zelma Fijamo, depois de ter sido vítima de assédio sexual, decidiu travar o mesmo nas escolas e juntou-se ao projeto Juntas Mais, que tem feito palestras nas escolas. E não tem falado só sobre o assédio e abuso sexual, mas também sobre várias outras áreas que são pertinentes para os alunos. Confira. Chamo-me Zelma Fijamo, tenho 21 anos de idade, faço parte da ESMO, sou oficial de comunicação da mesma, da Associação de Estudantes Secundários de Moçambique, e neste momento sou a coordenadora do projeto Mais Juntas. O Mais Juntas é um projeto que foi criado para raparigas, para empoderar e engajar raparigas moçambicanas e não só, a terem um espaço naqueles que são os locais de tomada de decisão. As raparigas vão, de certa forma, participar naqueles que são os espaços de tomada de decisão para a sua vida. Formar e transmitir informações sobre saúde sexual e reprodutiva, violência baseada no gênero, cidadania, participação, entre outros temas para as raparigas dentro e fora das escolas. A ESMO é a Associação de Estudantes Secundários de Moçambique. Sendo a Associação de Estudantes Secundários de Moçambique, ela foi concebida para advocar primeiro e depois para promover aqueles que são os direitos dos estudantes e dos jovens no geral. Então, se nós falamos de assédio, nós já estamos a levar a eles uma violação que eles estão a passar sendo estudantes do ensino secundário e jovens moçambicanos. Eu acho que, indo primeiro para a parte das escolas, quando nós olhamos para um professor dentro de uma escola, nós olhamos um segundo pai, nós vemos um segundo pai. E se o nosso pai consegue assediar-nos, já estamos perante um problema grave. Então, temos de ver mecanismos de resolução desse tipo de problemas dentro da escola para que isso não vá passar para a comunidade. Porque o mesmo professor que assedia uma aluna ou um aluno na escola pode vir a assediar um outro jovem adolescente fora da escola. Foi uma situação, digamos que complicada, porque, como eu estava a dizer, os nossos professores devem ser espelho, devem ser os nossos segundos pais. E ver alguém que nós temos tanta consideração a ter esse tipo de comportamentos acaba sendo decepcionante. Eu sempre trabalhei, de certa forma, na linha de frente das escolas onde eu estudei. Núcleos de escola, entre outras coisas. Então, eu sempre tinha o contato lá. Eu primeiro comecei a receber chamadas, depois mensagens em que o professor ia me dizendo que se eu não aceitasse ou se eu não cedesse, eu haveria de perder o ano todo. Então, eu acabei expondo a situação à minha mãe e foi resolvida na direção da escola. Atualmente as escolas têm fortificado muito o assunto dos conselhos de escola. Conselhos de escola formados por alunos, professores e os pais encarregados de educação. Ou seja, nós envolvemos a comunidade estudantil toda no conselho de escola. Então, o conselho de escola é, primeiro, um mecanismo seguro de denúncia, depois as caixas de reclamação ou de denúncia e a linha Fala Criança, que é a 116. Primeiro eu quero que seja o medo e depois a forma como resolvem os assuntos de assédio nas escolas. Porque eu acho que não é justo se uma aluna é assediada por um professor, nós fazermos a transferência do professor para uma outra escola. Porque nós estamos a carregar o problema de um sítio para o outro, não estamos a solucionar. Então esse também é um dos motivos que eu acho que acaba deixando as alunas com um bocadinho de medo. Ou vão perder o ano, ou o professor vai ser transferido para uma outra escola, mas ele ainda mantém contato com colegas dentro da escola onde ela estuda e, de certa forma, pode vir a ser prejudicada.
primeiro que nós devemos deixar o medo de lado. Eu sei que é difícil, é complicado conviver com esse tipo de coisas, nós não sabemos o que pode vir a acontecer, mas existem vários mecanismos de denúncia que são confidenciais e que é possível nós denunciarmos todos aqueles que são os tipos de assédio, violação, entre outras coisas que acontecem dentro do ambiente estudantil e não só. Temos como exemplo o mecanismo multissetorial de encaminhamento, denúncia, prevenção para vítimas de violência nas escolas. Então, este é um meio que está a ser muito usado agora, foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, que é usado, tem um fluxograma. Neste fluxograma nós podemos desenvolver todo tipo de percurso, digamos assim, para uma denúncia segura. Então, entre outros métodos, como a caixa de reclamações, tudo isso, a linha Fala Criança, que é a 116. Precisamos de mais Elmas nas escolas, no país. Isso iria ajudar a travar os casos de abuso e assédio sexual nas escolas, que muitas vezes são perpetrados por professores. Muito bem dito, Cornélio. E não sei se você, telespectador, percebeu com a experiência da Zelma a importância de denunciar. Pelo sim, pelo não, entenda agora o porquê de ter que denunciar. Porque é que é importante denunciar os casos de assédio e abuso sexual? Denunciar é muito importante não só para as meninas, mas também para toda a comunidade. Denunciando, permitimos que as raparigas sejam empoderadas, desfrutem dos seus direitos e contribuam para o desenvolvimento delas e de toda a comunidade, sendo médicas, professoras, empresárias, agricultoras, advogadas, juízas, etc. Ajudamos a reduzir os casos de desistência escolar e ajudamos a que raparigas tenham um melhor aproveitamento escolar. Ajudamos também a reduzir os casos de gravidez precoce, união prematura e doenças sexualmente transmissíveis. A denúncia de casos de assédio e abuso sexual pode ser feita por qualquer um de nós, na esquadra, linha Fala Criança, líderes e na própria escola. Denunciar é extremamente importante para que as meninas possam gozar dos seus direitos. Bem, é tudo da nossa parte para esta semana. Muito obrigado pela sua companhia. Prometemos voltar na próxima semana com muito mais conversas. Tchau, tchau.